Bom, pessoal, estamos aqui hoje no Justiça de Salto Alto, começando a nossa série Diva de Salto Alto. E eu não poderia começar melhor do que trazendo Cláudia Widbeck. Ela que é empresária, produtora na CW Marketing e Produções, faz agenciamento artístico e gestão de talentos com atores aí renomados e conhecidos de todos nós. É CEO do Instituto Aguaraé. Também é homenageada e musa inspiradora do Cantinho da Cláudia. Ela vai falar aqui pra gente um pouquinho sobre o que tem a ver aqui com mulheres guerreiras e poderosas. E ela tem isso, uma rede social criada com esse objetivo. É mãe do Hugo e do César e uma mulher que se reinventa todos os dias, fazendo o melhor, independente da fase e das circunstâncias, e ela está aí como modelo para todas nós, né? Então, boa noite, Cláudia, muito obrigada. Temos aqui com orgulho a nossa diva de salto alto, e eu queria te agradecer para começar com você, que você sabe que eu te admiro já de anos. E esqueci de falar do projeto, como autora, claro, vou deixar de ser feliz com medo de ficar triste, que acabou virando peça de teatro, e em breve vai virar série, né, Cláudia? Agora pode falar. Obrigada. Isso mesmo. Rose, muito obrigada pelo convite, eu que te agradeço, estou muito feliz, imagina ainda começando a série, mais chique ainda, né? Estou me sentindo aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite, super, super, super feliz. Então, eu conheci Cláudia, né, lá nos bastidores, de anos atrás, o que? Acho que 95, talvez, fazendo ali Malhação ainda. Foi Cláudia que eu tive orgulho de ser convidada para fazer a abertura na época, né, Cláudia? E Cláudia e ali o pessoal artístico se confunde até hoje. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Cláudia, dessa fase, da sua história, da mulher de antes e até agora, um pouco dessa sua trajetória, dos obstáculos e as vitórias. E pode falar aí, claro, do seu trabalho, que aí nos enche de orgulho, porque você está aí no meio, e é um meio bem complicado, mas também glamuroso, né? Sim, com certeza. Bom, eu vou tentar resumir um pouquinho, senão a gente vai Sim. ter que fazer 2 lives só para contar a minha trajetória, porque a trajetória de qualquer pessoa é longa, Sim, né? sim. Eu sou petropolitana, nasci e fui criada em Petrópolis, venho de uma família de pais que se separaram quando eu era muito nova, eu sou filha única, isso nos anos 60, final dos anos 60, não era uma coisa comum, e numa cidade burguesa como Petrópolis foi bem mais difícil. Meu pai se casou logo depois com uma moça bem mais jovem que ele, mas que era viúva já e tinha uma filha, que por um acaso tem um dia de diferença meu, é muito curioso. Então, nós não somos irmãs de sangue, mas fomos criadas juntos, né? Eu fiquei até os meus 18 anos em Petrópolis. Eu sempre quis sair de Petrópolis, porque eu achava que o que eu precisava fazer, o meu propósito não estava lá, mas eu tinha minha mãe que me prendia lá no bom sentido, né? Era aquela mulher tradicional que se separou em 68, nunca mais se casou, viveu para cuidar de mim, nunca mais namorou. Então eu não tinha como sair de Petrópolis e deixar aquela mulher lá sozinha, não existia a menor possibilidade. Infelizmente a vida se encarregou de fazer esse rompimento. Minha mãe se foi aos 46 anos de idade, dormindo, infartada. E 15 dias depois eu peguei minhas coisas e vim embora para o Rio. E eu fui trabalhar numa multinacional, eu era secretária do diretor-geral, mas eu passei uns 3 anos lá, mas não me encontrei profissionalmente. E como eu tinha modelado em Petrópolis, eu tinha sido modelo, eu resolvi fazer um book, fazer umas fotos e tentar fazer alguma coisa. Nessa época, assim como hoje, tinha muita garota jovem fazendo divulgação, promoção, recepcionista. Falei, bom, eu posso passar 1 ano fazendo isso até eu descobrir, vou começar a estudar, descobrir o que realmente me completa. E logo que eu fiz esse movimento, eu tinha um dinheiro guardado, que eu tinha guardado desses anos que eu trabalhei, logo que eu fiz esse movimento, eu fui convidada a trabalhar numa agência de atores e modelos. Então, eu virei assistente de produção de elenco e logo virei produtora de elenco. E foi nessa época que eu comecei a prestar serviços para a TV Globo. Eu nunca fui funcionária da Globo, mas eu fiz muitas coisas, muitas aberturas de novela, muitas mensagens de final de ano, levei muita gente para fazer participações em programas, principalmente
da linha de show, né, que eram aqueles programas TV Pirata, todos esses programas assim, os Trapalhões, enfim, você conhece muito bem esses programas exatamente da época que nós nos conhecemos. E, por conta disso, eu comecei a fazer publicidade. E, nessa época, Rose, não tinha uma figura estabelecida do agente artístico, do empresário artístico. Uhum. Quem fazia esse papel era o advogado do ator, da atriz, um familiar, alguém que ajudava na contratação e na manutenção daquela carreira. E como eu contratava muito artista já de renome para fazer campanhas publicitárias, eu comecei a ter um envolvimento com essas pessoas e começaram a gostar do meu jeito de trabalhar, né? Porque eu começava a me relacionar com eles desde o dia que eu consultava sobre aquele job, sobre aquele trabalho, e até o final das gravações, até a entrega do trabalho total. E eu tenho um jeito, além de tudo, sou canceriana, então eu tenho um jeito de conduzir as coisas bem peculiar. Óbvio que eu não fui a primeira. Algumas pessoas estavam começando também esse movimento nessa época. E foi assim que foi sedimentando aqui no Brasil essa carreira. Então, eu virei gestora de carreiras dessa forma. A vida foi caminhando, entendeu? Sem querer, eu me encontrei. Não, e foi perfeito. Muito bom. A gente que te acompanha, né, Cláudia? Você tem isso mesmo que você falou, porque a carreira artística, nós temos vários artistas que, tipo, tem a criação, aquele trabalho de emoção do ator, do artista em si, mas o administrativo, que é essa coisa do canceriano, que você falou da canceriana, que você conduz bem, de uma forma natural, mas você pontua, existe um método, né? Então, isso protege o artista. Com certeza. Então, eu acho que esse é o seu diferencial, além de que, desde que eu te conheço, você nunca mudou, não foi Globo, não foi outros artistas, e isso eu falo aqui de fã, que você sabe que eu sou, nunca escondi isso. Você tem a humildade que é muito própria, assim, de quem tem grandeza, né? Então, tipo, você realmente merece esse desenvolvimento, porque faz a diferença. Esse é o diferencial, porque às vezes a pessoa, por estar ali no glamour, ela se modifica e aí se perde, né? Sim. Então, eu acho que esse é o seu diferencial aí de anos, né? Sedimentado no mercado. Eu acho, na verdade, Rose, que as pessoas não deveriam mudar nunca, porque eu não acho bom para própria pessoa mudar a sua essência, sabe? É muito delicado, porque você acaba, entre aspas, vestindo um personagem, entendeu? Não tem a menor condição de você mudar normalmente. Para você mudar radicalmente, você está vestindo uma personagem. Em muitos momentos da vida, eu entendo que é possível e é necessário você mudar por algumas situações. Você tem que se posicionar mudando radicalmente para se curar, para se safar de alguma coisa, se safar no bom sentido, né? Se livrar de alguma coisa. Então, eu entendo isso, mas eu acho que a tua essência, você não pode mudar. Eu, inclusive, eu sou tão dada, eu digo isso de brincadeira, que eu às vezes cometo até algumas gafes, sabe? Eu já cheguei ao cúmulo de abraçar um judeu ortodoxo que estava num set de gravação, no meio de todo mundo. Eu cheguei com um ator para fazer a campanha publicitária, fui abraçando e beijando todo mundo. Agarrei o judeuzinho, beijei. Ele caiu duro, desmaiado, mas enfim, essa sou eu. Não, mas essa autenticidade é que é muito legal. E você falou bem, a circunstância, o meio não deveria mudar a essência da pessoa. Porque você pode sim evoluir, claro, pensamentos, etc., mas não sua essência. Porque isso a gente vê direto, a pessoa que tem um cargo assim ou assado se modificou. Então, isso eu acho que perde muito, perde a raiz, perde aquelas pessoas que estão com você desde lá de trás. E isso é perfeito. E prova disso, vem agora a minha segunda pergunta, que é em relação ao padrão de beleza, né? Você que vive no meio artístico, tem essa indústria da beleza, essa ditadura, às vezes, até cruel com a mulher, principalmente, com as mulheres artistas, etc. E uma mulher, assim, das suas várias fases, né, da vida, poder usufruir essas fases com tranquilidade, a mulher administrar isso, a mulher de 50. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre o glamour e sobre como a mulher vive essas fases dentro dessa ditadura, vamos dizer assim.
Eu acho o seguinte, eu acho que a gente está vivendo um momento um caminho bastante interessante. Está se quebrando muito esse padrão, né? A gente já vê há alguns anos algumas marcas, inclusive fazendo campanhas publicitárias de que a beleza está na sua beleza e tal. E isso tem muito a ver com amor próprio, de você se entender, de você se respeitar. As coisas melhoraram muito, mas a gente não pode negar que ainda existe um padrão universal de beleza, né? E é muito difícil, porque eu acho que a gente tem um problema estrutural de educação, né? Bom, a gente não tem educação básica para as nossas crianças, educação básica que eu digo do Ministério mesmo da Educação, né? Do que ele exige, português, matemática, geografia. Sim. Que eu também acho que isso está tudo errado, tinha que ter várias outras matérias incluído no currículo obrigatório, né? Não só a educação sexual, que é fundamental, que a gente evitaria tantos traumas na vida de tanta gente, tantos abusos, né? Se a gente falasse disso desde sempre. Mas educação mesmo, educação financeira, várias coisas. Eu tive o privilégio de estudar em escolas públicas, tanto no primeiro e no segundo grau, né, o que hoje em dia é o ensino fundamental e o ensino médio, e eu tinha aula de filosofia, eu tinha várias aulas, e muitas coisas extras, inclusive artes plásticas, música, muita coisa. Hoje em dia, até numa escola particular, é difícil você ver um currículo tão abrangente quanto o que eu tive a possibilidade de usufruir. Mas o que acontece? Voltando para a estética, por conta disso, como isso é tão difundido e mundialmente, a gente fica realmente muito presa a esses padrões. E para a mulher, então, é terrível. Os homens acordam, lavam o rosto, colocam uma camiseta e uma calça jeans e eles estão lindos para o nosso padrão de beleza, porque assim fomos educadas. A mulher precisa tirar a sobrancelha, precisa depilar o sovaco, a virilha, pintar a unha, tirar a cutícula, fazer uma maquiagem, ajeitar um cabelo. Então, assim, só isso por si já é cruel. Já exige demais da mulher, que já tem uma carga de responsabilidade emocional com a família, com o entorno, que é maior, inclusive culturalmente, do que o homem. Dito isso, a gente está sempre em busca de se sentir bem, né? O que interessa é a gente se sentir bem com a gente. Só que você achar esse ponto de equilíbrio entre o que o mundo diz que você deve ser e o que você sente que você deve ser, é muito difícil, porque o tempo urge. Hoje em dia a gente tem menos tempo do que a gente tinha antigamente. Sim. Então as pessoas muitas vezes pensam menos, avaliam menos, apesar de toda a informação, e elas continuam refém de um padrão de beleza que simplesmente não existe ou não deveria existir, porque a beleza é tão mais interna. E isso é tão claro para a gente. Quanta gente você conheceu ao longo dos seus anos que você acha linda. Mas se você for parar para pensar, ela não tem nada do belo tradicional e imposto. É porque ela é tão linda por dentro e ela transparece isso de uma maneira tão bacana que você passa a achar aquela pessoa linda esteticamente, quando ela está totalmente fora do padrão. Porque, na verdade, na essência, a beleza é essa beleza que está lá dentro, né? Sim. Mas é cruel, é muito cruel. E isso, como você disse, graças a Deus, esses tabus estão sendo quebrados, porque para nós mulheres isso é bem, como você falou, os homens colocam qualquer coisa e ninguém exige nada. E a gente tem que estar lá naquele padrão, cada dia se superando e competindo, e a mulher ainda tem uma competição, né? Intrínseco da educação também, das mulheres entre si. A gente está quebrando isso, as nossas gerações aí, mas o que veio lá de trás era essa competição, né, entre as mulheres. Enfim, eu queria que você falasse também sobre um tema que é um tabu também, que é em relação a relacionamentos e diferenças de idade. Você teve já alguns relacionamentos e com certeza, foi com um rapaz um pouco mais jovem, que foi o que deu origem à história, ao livrinho que está aqui, né? Vou deixar de ser feliz, com medo de ficar triste, que vai virar série também, você pode falar um pouquinho disso, mas principalmente da história que deu origem ao livro, à peça de teatro, esse sucesso estrondoso que vocês fizeram,
e que não são mais um casal, mas que fica, claro, essa história linda que todos nós curtimos, e que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que você enfrentou, vocês enfrentaram à época, e tem no livro, claro, quem quiser pode ver a história toda, mas eu queria que você comentasse sobre esse preconceito, né? De ver essa situação, o homem com a mulher mais jovem, ok, mas a mulher com o homem um pouco mais jovem ainda tem esses percalços, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que isso tem a ver também com a cultura, né? A gente foi educado para que o homem fosse, como o homem teoricamente deveria ser o provedor, sim, então ele precisa ser mais velho para ele financeiramente, economicamente já estar estabelecido e poder trazer essa mulher para junto dele. Isso historicamente está super explicado, mas o mundo mudou muito, né? A mulher, quando entra no mercado de trabalho, que é também uma coisa muito recente, perto da idade da humanidade, né? Sim. Quando a mulher entra no mercado de trabalho, ela tem um poder tão grande e, ao longo do tempo, ela vai caminhando a passos larguíssimos, apesar de falta muito ainda, a gente ainda tem um gap aí absurdo, mas caminhamos sim a passos largos. Sim. O que acontece? Essa mulher começa a se empoderar de uma tal maneira que ela sabe o que ela pode. Então, na verdade, assim, eu tenho uma história antes do Yuri. Eu fui casada com o pai dos meus filhos, com o Júlio, que você conhece, sim, e ele é 13 anos mais velho do que eu. É uma idade razoável para um casal dito normal, né? O que todo mundo está acostumado na sociedade nas últimas décadas, mas ele era um pouquinho mais velho do que as pessoas achavam normal. Mas ainda assim não era nenhum absurdo. Eu me separo dele e me caso com um homem 13 anos mais jovem que eu. Exatamente o oposto do que era o meu relacionamento. E, para piorar, ele é negro. Então, eu sofri assim, um preconceito em dobro. Sim. Porque, além dele ser bem mais jovem, ele é negro. Foi bastante delicado, digamos assim. Foi bastante delicado. Mas nós vivemos 10 anos juntos e foi uma relação muito importante para a minha vida e principalmente para a criação dos meus filhos. Ele foi muito companheiro, meus filhos tinham 2 e 4 anos, eram muito pequenos, e ele ficou comigo até a adolescência dos meus filhos. Você tem uma filha pequena, mas você pode imaginar o que é uma pessoa acompanhando esse tempo todo que ele acompanhou. Sim. A relação chegou no momento onde foi preciso que nos separássemos, e 1 ano e meio depois eu conheço o Yuri, que era um menino, porque ele tem 25 anos a menos do que eu. Nossa, E essa diferença tanto, inclusive. Eu imaginava essa aí uns diferença 10 anos. Imaginava. A diferença é bastante gritante, né? Então, assim, obviamente foi uma coragem nossa em assumir essa relação, mas a gente se apaixonou e realmente vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste. Essa pergunta, ela faz parte da minha vida. Eu penso literalmente assim. E não é só em relacionamento amoroso, sabe, Rose? Eu acho que a gente tem que pensar assim na vida. Se eu não pensasse assim, de Petrópolis eu não teria saído. Se eu não pensasse assim, da multinacional eu também não teria saído. Você está entendendo que todas as boas oportunidades que eu tive na minha vida, porque eu tive coragem, porque eu não tive medo, sabe? Eu não estou dizendo para a gente ser inconsequente, mas às vezes pular de paraquedas faz parte. Eu disse pular de paraquedas porque a gente não pula de um precipício desabrigada, a gente tem um paraquedas, né? Então, eu acho importante. E assim, a minha relação com o Yuri foi engrandecedora, sabe? A gente teve uma troca muito importante. Eu tinha muita coisa que ele não tinha ideia e ele tinha muito frescor que eu já não tinha mais. Legal. Óbvio que para chegar nesse equilíbrio, ele é um velhinho no corpo de um jovem e eu sou uma garota louca no corpo de uma mulher madura.
Entendeu? Então, a gente chega ali num meio termo. Sim. Quantas vezes o Yuri falou, eu não aguento te acompanhar, hoje eu não posso sair de novo, a gente já saiu ontem, para mim não dá, estou cansado. Entendeu? Sim. Tem esse equilíbrio, é necessário. Mas a gente se retroalimenta, né? Um alimenta o outro, a gente se retroalimenta e um alimenta o outro. A relação é isso, é preciso essa troca. Não, e independente de idade, né, Cláudia? É isso que você falou. Tinha essa situação de um ter como diz, a juventude, o frescor, que você já não tinha mais, e ele também ser um pouco mais idoso, digamos assim, da idade dele. E achou ali, como você bem falou, o equilíbrio deu certo durante um tempo, para nossa alegria, que aí veio esse livro, veio-se a peça teatral, e agora também, para nossa alegria, vocês aí felizes, seguindo seus rumos diferentes. Você fala que vai ter também agora uma série. Vocês imaginam isso dando continuidade à peça e ao livro, né? Que já está aqui. O que acontece é o seguinte, Rose. Quando você me conhece há muito tempo, apesar de eu ter esse jeito, eu sempre fui muito discreta na minha vida particular. Sim. Isso eu sempre achei maravilhoso. Eu estou em todos os lugares que são bacanas, né? Em pré-estreias de longa-metragem, em pré-estreias de novela, em sessão VIP de teatro, em festas de grandes marcas. Eu estou sempre nas grandes badalações, onde teoricamente a galera gostaria de estar, né? Sim. Mas eu sempre consegui ser invisível, né? Porque eu estou com o meu artista, eu estou acompanhando o talento que trabalha comigo, mas eu não sou alvo das atenções. Quando surgiu a ideia de fazer esse projeto, porque a gente viu a urgência em falar sobre coragem, preconceito e amor, e falar sobre isso através da nossa história era muito importante e dava ali um aval, né? Dava uma chancela, a gente estava ali assinando, isso é de verdade, pode fazer por aí porque dá certo. Eu entendi que eu ia perder um pouco essa privacidade que eu tanto gosto e que eu tanto preservei durante 50 anos. E eu falei, cara, se é para fazer, vamos fazer então uma coisa para valer a pena. Vamos fazer um espetáculo, depois a gente lança um livro e isso tem que virar um longa, tem que virar uma série, tem que ter uma continuidade. Já que é para se expor, vamos expor de uma maneira interessante. Obviamente que o espetáculo teatral eu sabia que eu dava conta de produzir, mesmo nunca tendo produzido, eu sabia que eu ia dar conta, captando ou não captando, de alguma maneira eu ia conseguir. E o livro também, até pelas facilidades que a gente tem hoje em dia. Hoje é muito fácil você editar um livro sozinho, né? Enfim. Então, eu sabia que eu conseguiria. O que não é o caso da série, né? Não é ainda a minha pegada produzir uma série. E até que eu conseguisse produzir sozinha, você tem que veicular, você tem que exibir. Então, você precisa de parcerias. Entendi. E a gente já está negociando, graças a Deus, a série. Vamos ver, acabando essa pandemia, se a gente consegue começar a entrar em produção. E ainda tem isso, né, Cláudia? A pandemia. Então, a gente não tem como negar o que vem de fora para dentro nas nossas vidas e que assola aí a todos nós, né? Eu queria que você falasse, Cláudia, também desses projetos todos. Você criou aí como CEO do Instituto Agora É, né? Isso. Falasse um pouquinho deste projeto, o que é exatamente, e também dos seus artistas exclusivos, se você achar que deve, e o que você pode falar aí como gestora desses talentos aí. Queria que você falasse sobre isso. O que eu posso falar do Instituto é o seguinte, quando iniciou a pandemia, quando iniciou o isolamento, logo nos primeiros dias, eu tirei uma semana para fazer uma faxina na minha casa, mas uma faxina de verdade. Tirar tudo dos móveis e rever tudo. Isso foi muito bom, porque essa faxina, obviamente, não foi só física, é uma faxina emocional, né? Isso. Foi muito legal. E eu tive um feeling de que isso demoraria mais do que se tinha um burburinho que a coisa ia ser um pouco mais rápida do que vem sendo. E o meu mercado paralisou completamente, em todos os sentidos. Em todos os lugares que eu atuo, tudo parou. Sim. E eu parei para pensar o que eu vou fazer da minha vida. Eu preciso me reinventar. Só que você se reinventar quando o mundo está parado é uma tarefa muito louca, né? Muito árdua. Sim. E eu comecei a entrar na internet, a pesquisar e dei de cara com uma coisa que, curiosamente, é que eu gosto muito de dizer que eu adoro errar.
Parece ridículo, né? Mas cada vez que eu erro, eu aprendo. Se eu não erro, poucas vezes eu aprendo, porque eu vou fazendo o que eu já sei. Eu vou aperfeiçoando o que eu já sei. Então, quando eu erro, eu estou aprendendo uma coisa nova. Porque o único problema do erro é você persistir nele. Sim. Você pode errar. Você só não pode errar nos mesmos erros. Errar, para mim, está tranquilo, entendeu? Sim. Porque eu encaro realmente como aprendizado. E aí eu comecei a pesquisar na internet, comecei a ver muito o mercado digital, que era um mercado que eu tinha 3 pés atrás, não era 2, não, eu tinha 3 pés atrás, entendeu? Sim. Só que eu comecei a ver com outros olhos. E eu entendi que eu poderia passar o meu conhecimento de uma forma muito interessante, abranger muita gente e com um custo muito em conta. Então, hoje eu consigo, através do Instituto, ensinar o que eu sei para quem tiver acesso à internet por um preço muito em conta. E ainda chamei vários experts, pessoas que estão ao meu redor, que têm conhecimento nas suas áreas e que nunca tinham pensado em transformar esse conhecimento dessa maneira. E a gente está com um time super bacana para lançar vários cursos interessantes online. Que maravilha! Então, é justamente isso que eu queria que você falasse, o que era exatamente o Instituto Agora É, que você já falou. Então, assim, eu já ia te perguntar o que te move, e eu acho que você, como mulher aí, guerreira e desbravadora, pode nos dizer isso, e depois, em seguida, vamos fazer um pequeno papo de diva, que seria um bate-bola, de um medo, uma alegria, e aí eu vou perguntando e você vai nos dizendo, para a gente poder, porque aqui, Cláudia, a gente trabalha o fortalecimento da mulher, porque como ela está em situação de violência, em relacionamento abusivo, ou para que ela não entre, né? Porque nós todas corremos esse risco, já sabemos, para que ela se fortaleça. E eu acho importantíssimo a mulher que está em casa ver uma outra mulher bem-sucedida, mas o bem-sucedida através dos erros, como você bem colocou, e não ter medo, porque o medo rouba sonhos. Então, assim, não é ser irresponsável, mas ser, sim, audaciosa dentro das possibilidades. Então, a pergunta é justamente, primeiro, essa. O que te move, como você já até me respondeu, pelo que eu entendi, os próprios erros, né? Que eu acho que você gosta disso, foi o que você me falou. Então, se você me permitiu, eu ia começar o papo de diva, que é esse pequeno bate-bola, e aí com respostas curtas, mas do que realmente te move nesse sentido de sentimentos e uma parte da sua vida que você já nos colocou e que é muito importante para a mulher que está em casa até se lembrar, porque no relacionamento abusivo, no cotidiano, ela se esquece que ela tem uma cor favorita, uma comida favorita, ou o filme, quantas vezes não vê mais, só fica dedicado aos filhos, à casa, ou até vivendo aquela questão do abuso sem se perceber mais e sem saber da sua essência. Então, vamos lá. Posso começar? Vamos, por favor. Um medo. Rose, um medo é muito curioso, sabe? Eu não sou uma pessoa medrosa, não. Mas eu tenho uma coisa em mim que é muito curioso. Eu tenho pavor de incêndio. Pavor de incêndio. Hoje em dia já nem se justifica tanto esse meu pavor, porque o meu pavor do incêndio está literalmente ligado a apagar memórias da vida. Porque até bem pouco tempo, um incêndio ele queimava todas as suas recordações, todas as suas fotografias de família, todos os seus vídeos, tudo. Hoje em dia a gente tem tudo salvo na nuvem. Então, já não se justifica tanto. Claro que uma pessoa morrer queimada não deve ser nada agradável, enfim, né? Mas, assim, o meu pavor, o meu medo do incêndio sempre foi que ele apagava lembranças de uma vida inteira. Sim, perdi as suas memórias, entendi. E uma alegria, assim, um fato, algo que te dá alegria só de pensar, você sorri, tipo? Cara, assim, eu vou para um lugar muito comum, mas eu não posso fugir porque é a minha verdade. O que me dá muito alegria mesmo são meus filhos e as minhas conquistas profissionais. E assim, meus filhos estão longe de ser perfeitos, longe de serem perfeitos, longe. Tem muitas vezes que eu falo assim, caramba, gente, onde é que eu errei? Como é que você fez isso? Entendeu? Porque eles são gente de verdade.
Eles nunca foram os melhores alunos da turma. Você está entendendo? Mas eles são os meus filhos, cara. Assim, são tão especiais, são tão carinhosos, são tão meus parceiros, que é isso, eles me dão muita alegria. E, obviamente, que as minhas conquistas profissionais, com certeza, não tenho dúvida. Eu sou muito só feliz. de serem verdadeiros já são maravilhosos, porque hoje, no mundo que nós vivemos, de teoria de aparência, etc., nós conseguimos criar outros seres humanos verdadeiros, já é uma dádiva, é realmente de quem vê a vida com um modo diferente, né? De uma forma diferenciada. Um barulho que te traz paz. Água. Qualquer coisa ligada à água, um rio correndo, as ondas do mar, uma chuva caindo, água do chuveiro, água da torneira, a hora que eu bebo água, água me traz paz. Com certeza o som da água me traz muita paz, muita paz. E uma repulsa, algo que você... Pessoas sádicas. Perfeito. Aliás, até com o nosso tema aqui. Perfeito. Né? E um cheiro, algo que te lembre a sua infância. Você falou bastante de Petrópolis, mas algo assim bem específico que você se recorde. O cheiro da comida da minha mãe. E ela morreu jovem também, né, Cláudia? Nossa, muito jovem. Muito jovem. Uma música. O que é do Gonzaguinha. Nossa, essa realmente é o que você representa, realmente, a reinvenção, né? Do nada para que a vida realmente é bonita. Um filme, Cláudia, um filme que tenha marcado a sua vida, ou que você gosta, fala, olha, é um clássico ou não é, mas que faça parte. Tem vários filmes, é muito difícil a gente escolher um só. Mas eu tenho um filme que eu acho admirável como um todo, como obra, assim, os personagens são muito bem feitos, muito bem compostos, os atores são muito bons, o diretor escolheu um caminho de direção maravilhoso. Não é um filme novíssimo, mas é um filme muito atual. A Caça, você assistiu? Não, ainda não assisti. Não deixe de assistir, é um filme maravilhoso. É a história de um professor de uma cidade muito pequenininha. Ele é um professor de infância, jardim da infância, assim. Sim. E é um professor muito querido na cidade, um homem de seus 40 e poucos anos, um homem super respeitado. E um belo dia, uma aluna dele, a Clara, de 5 anos, diz que ele mostrou as partes íntimas para ela. E ele é, o que se hoje fala, ele é cancelado na cidade. Ele é julgado, ele é condenado por uma mentira dessa menina. Essa menina mente. Eu não vou contar o filme todo, porque eu acho que vale a pena você e quem for assistir a gente e não tiver assistido, assistir. Ele é uma obra de arte. Ele é literalmente uma obra de arte. Até para a gente, para o tema, que eu falo também bastante na questão da violência doméstica contra a criança ou adolescente, dos abusos que existem, da forma que são vistos, e também dessas situações que já tivemos no Brasil também, esse tipo de acusação e que depois não eram verídicas, e o mal, como você agora é o termo mais moderno, realmente a pessoa é cancelada na vida e na sociedade e não se recupera praticamente mais mesmo. Isso é muito bom. Vou ver, não tinha ouvido falar, Cláudia. Boa dica. É um filme assustador, ele é assustador, mas é maravilhoso, é imperdível, merece ser visto. Vou ver. Já me deu a dica do final de semana. E um ídolo para você? Jesus Cristo. Eu acho que é o nosso, né? Que merece. Uma gratidão. Cara, eu acho que assim, eu tenho várias gratidões mesmo. Assim, muitas pessoas me acolheram ao longo dos meus 54 anos. Mas, para não ser injusta com ninguém, eu vou falar, assim, uma coisa que sei lá, eu acho difícil você arrancar essa resposta de alguém. Porque é impossível que a pessoa seja grata, tenha vivido uma vida razoável e seja grata e possa dizer só um nome. É injusto com os outros, entendeu? Eu tive muita sorte, eu encontrei muitas boas pessoas na minha vida. Muitas pessoas que me acolheram mesmo. E não só amigos, não.
às vezes, pessoas que passaram 5 minutos só do meu lado, sentaram ao meu lado numa viagem de ônibus de um bairro para o outro. Eu tenho gratidão a todas elas. Seria o resumo as que te fizeram bem, né? Que te deram aquela sensação de bem-estar naquele momento. E, assim, uma frase e uma homenagem a quem você gostaria de fazer. Bom, a frase, vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste. Acho que é a sua marca registrada, não poderia ser outra. E que leva a uma série de outras coisas. Essa é a minha frase, tanto é que virou o título, né, no nosso projeto. E hoje em dia também não tem outra homenagem que eu possa fazer, a não ser todos esses profissionais que estão envolvidos direta e indiretamente na busca da cura, né, da cura do Covid, e principalmente quem está na frente mesmo, nos hospitais, cuidando, se sacrificando, colocando sua vida em risco. A gente fala muito pouco disso. Sim. Já tivemos muitas perdas nesse setor, muitos médicos, enfermeiros, maquistas, muita gente morreu com Covid, porque estava ali tentando salvar outras vidas. Então, hoje eu não tenho como homenagear mais ninguém a não ser essa classe tão bonita. Exatamente, perfeito, acho que é a colocação perfeita. E eu queria que você falasse, nós acabamos não tocando nisso, antes de dar um conselho de diva para as mulheres, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho que tem a ver com isso e com o nosso movimento, que é o Cantinho da Cláudia. Que tem essa parte que eu fiquei assim, que foi até o que me chamou a atenção, além da sua história, de tudo que eu já conheço, que eu já admiro, e que neste momento, de acordo com o movimento aqui do meu projeto, assim se encaixou com uma luva. Então me chamou a atenção e eu queria que você falasse sobre essa ideia. E é claro, foram pessoas que fizeram sua homenagem, né, dessa questão inspiradora, dessa reinvenção que são próprios de você mesmo, suas. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre o Cantinho da Cláudia na rede social, digamos assim, o que isso te causou e o objetivo realmente que essas pessoas tiveram em te homenagear. Eu fui surpreendida, assim, nunca podia imaginar uma homenagem desse tamanho. Eu não sou uma pessoa pública, né? Então, assim, ter um fã-clube não faz parte, né, do meu imaginário. Eu nunca podia imaginar. Se fizessem uma lista de 10 coisas que tivesse esse item, esse com certeza eu descartaria. Um dia você vai ter um fã-clube. Nunca. Mas eu acho que eu plantei, sem falsa modéstia mesmo, assim, eu plantei isso, entendeu? As duas administradoras e criadoras desse Instagram, dessa homenagem, elas são fãs do Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, e tem uma curiosidade, elas sequer assistiram a peça, tá? Nossa. Elas ficaram fãs em nos acompanhar pelas redes sociais. E uma dessas meninas, ela estava em depressão há mais de 6 meses, sem sair da cama, sem se alimentar direito. Então, um dia, a Alessandra me ligou, me procurou pelo Instagram e falou: eu queria tanto comprar um livro direto de vocês, porque eu queria o livro autografado. Eu falei: tudo bem, você mora onde? Vem aqui em casa, pega. Ela: como assim, eu posso ir na sua casa? Eu falei: claro, vem aqui, pega. E ela veio com o menino dela. Bem Cantinho de Cláudia. O nome perfeito. E ela veio com o menino dela, e quando eu abri a porta, eu abri a porta e falei: entra, oi, tudo bem, que eu abracei o coração dela, a Rose, dava porrada no meu peito, assim, de tanto que batia forte, tão emocionada que ela estava. Ela ficou aqui comigo e com o Yuri, sei lá, 1h30, mais ou menos, a gente conversou muito e tal, e ela foi. E aí, depois ela me contou que ela tinha encontrado uma outra moça que também era fã, e que a moça vinha de Minas para poder comprar o livro autografado. Olha. E aí, obviamente, eu saí para tomar um chopp com elas. Claro. Né? Nessa altura do campeonato, e nem podia ser diferente, porque, só para você ter uma ideia, antes de eu as conhecerem, elas já tinham a tatuagem que eu tenho no meu antebraço, que é Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. Aí eu escrevi nunca aqui embaixo, para o universo não ter dúvida. Para ratificar. Para ratificar. Elas têm nos corpos delas. A Alessandra tem no antebraço, maior que a minha, que ela achou a minha pequena, então ela fez maior. E a Babi tem aqui na costela, na lateral do corpo.
Como é que você não quer conhecer essas pessoas? Como é que você não quer se aproximar dessas pessoas? E aí a gente criou um laço tão interessante que elas tiveram vontade de criar essa homenagem para mim. Uhum. E se você olhar com cuidado as postagens, é tudo tão lindo, sabe? É tudo tão bacana. E eu fico muito feliz porque a cada postagem delas, a cada declaração, a cada poesia que elas colocam ali no cantinho, eu sinto que me faz muito bem, mas faz mais bem para todo mundo que está tendo acesso àquilo. Sim. É a palavra certa na hora certa, sabe? Eu uso muito as minhas redes sociais para isso. Se você analisar, eu posto sempre mensagens Umas frases interessantes. Eu, pelo positivas. menos, as acho interessantes, Não, sim, sim. né? Uns pensamentos, umas reflexões que eu acho que podem contribuir com as pessoas. Então, eu fiquei muito, 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 muito feliz, muito lisonjeada. No meu aniversário, elas fizeram aquele movimento de fazer aquele vídeo que junta amigos e família e tal. Em plena pandemia, elas conseguiram fazer isso. Me deram uma caixa linda com 365 motivos para me amar. Então, eu tenho 365 papeizinhos enrolados com frases, onde elas me descrevem. Eu vou te ser muito sincera, assim, eu gosto muito de mim, eu gosto de quem eu sou. Eu olho no espelho, eu gosto de quem eu sou, sem falsa modéstia. Mas eu fiquei impressionada. Eu não achava que isso podia acontecer comigo, sabe? Eu fiquei muito feliz, muito, muito, Não, muito e tenha mesmo. certeza que quem acompanha pega um pouco disso, né, da situação em si, do cuidado que elas têm, e também por isso você foi escolhida, a nossa diva, porque realmente você passa isso, essa questão de passar o positivo, porque às vezes a pessoa está em casa e ela recebeu uma palavra, uma frase, muda o dia dela, muda o jeito de pensar. Muda. E é justamente isso que a gente tenta passar para as outras mulheres, isso que você disse, sem falsa modéstia, eu fiquei impressionada, mas eu me amo muito. E a pessoa tem que se amar, principalmente a mulher com essa Mas história. é um exercício, tá? Eu não nasci me amando, não. Eu não nasci. Eu faço essa opção todo dia de manhã. Eu acordo, eu só tenho duas opções: ser feliz ou ficar triste. Exatamente. E eu entendi ao longo da minha vida que essa existência é para a gente ser feliz. A gente tem momentos de alegria e momentos de tristeza, mas a gente está aqui para ser feliz. Isso não é nem opção, isso é a realidade. A opção que a gente tem é escolher entre a alegria e a tristeza. E todo dia de manhã eu reafirmo que eu vou ser alegre, que vai dar tudo certo. Às vezes não Esse dá, otimismo mas que eu reafirmo que eu vou ser não alegre, eu deu, reafirmo. você erra e vai para o outro caminho. E é aquilo que você falou, você errando vai se construindo, se reconstruindo e evoluindo. Acho que aí já está até a dica do momento, né? Tipo, do dia e de como você deve pensar. Porque realmente, se você for otimista, o universo entende e traz para você o que você Com está pedindo, certeza, né? Além de uma série com de outras certeza. crenças e Deus e tudo que a gente acredita, só falando energeticamente, a gente já atrai coisa boa pensando no que é bom. Uma coisa e outra saindo fora, você vai estar firme para enfrentar. Agora, estando caída, fica difícil. Enfim, vamos finalizar. Eu queria continuar falando, porque o papo é ótimo e eu adorei, espero que você tenha gostado. Eu adorei também Fiquei muito. muito feliz de você ter aqui aceitado estar conosco, ser a nossa primeira diva de salto alto, porque exatamente esse empoderamento, esse símbolo tem a ver com essa determinação de ser feliz. E eu acho que não tinha melhor pessoa para eu começar representando isso do que você. Deixa um conselho, além do que você já deu de escolher ser feliz, para as mulheres que muitas vezes estão ali sem se amar ou numa situação desfavorável, vamos dizer assim. Pode ser curto, uma palavra, algo que você entenda, para a gente finalizar. É o que eu acabei de falar, é um exercício se amar, é um exercício se reconhecer. Eu sou uma pessoa religiosa, né? Sim. Religiosa no sentido de eu sou cristã, eu acredito em Deus, eu não tenho a menor dúvida que ele existe e isso me fortalece muito. Mas independente de crenças, é claro que não estamos aqui à toa, né? De forma nenhuma estamos aqui à toa. E a gente precisa fazer um exercício de autoconhecimento.
Quando a gente faz esse exercício de autoconhecimento, a gente consegue identificar muitas coisas boas que existem na gente. Historicamente, tudo que a gente foi fazendo de bom, coisinhas pequenas, mas coisinhas boas. E a gente vai valorizando e juntando isso. E aí é uma hora que você precisa semear para florescer de novo. A vida é exatamente isso. Semear, é preciso mesmo que a semente morra para nascer a planta, para a planta florescer ou dar frutos e continuar todo esse ciclo. A vida é, sim, de altos e baixos, mas a gente precisa enaltecer os altos e chutar os baixos bem para longe, que é o lugar deles. Exatamente. Eu não poderia fechar com mais chave de ouro do que com esse sorriso e com esse glamour aí que é próprio seu, que ele é peculiar, né? Então, eu queria te agradecer. É a nossa primeira diva de salto alto aqui na série, e certamente virão muitos, e queria, lógico, deixar aqui aberto para a gente estar sempre falando. Você faz aquelas mensagens de manhã também, que eu acho que contribui bastante, e de vez em quando vou lá pegar, roubar uma para mandar aqui para as minhas seguidoras, tá? Vou pegar, porque bom, você fala umas frases às vezes, e eu acho que isso pode encorajar alguém que está lá quietinha, triste, e nem sempre vindo de quem está fazendo somente o projeto, mas é bom vir de outras pessoas, virem de outras pessoas essas frases, tá? Com Beijo, certeza, Claudinha, com obrigada. certeza. E muito Pois, feliz. muito obrigada. Muita energia boa para você e continua assim humilde com esse coração maravilhoso, porque não adianta a gente ser boa profissional, ser competente, se a gente não tiver um bom coração. E essa luz que, como você falou, chego nos eventos, eu não era exatamente, talvez, a primeira figura a ser vista, mas que eu sei que com a sua luz e com o seu jeito, você não era impossível não te notar, como não é, entendeu? E essa autenticidade é que faz você especial, não só para quem está te acompanhando, como para nós, amigos, e eu posso me considerar assim, admiradora aí da sua carreira e da sua trajetória. Um beijo, obrigada. Muito obrigada. Muito feliz. Beijo, obrigada.